Fala rapaziada, como que vocês estão? Tranquilos? Eu espero muito que sim, trazendo mais um vídeo de reação para esse lindíssimo canal. Mas antes de tudo, salvezão especial para os membros do canal que estão aparecendo aqui do lado da tela. Salvezão especial para todos vocês realmente. E se você, assim como eles, quiser se tornar membro do canal, ganhar sua insígnia e tudo mais, segundo o link na descrição aí embaixo. E agora vou estar mandando salve pra galera que comentou nos comentários e ficou em destaque. Salvezão primeiramente pro UFC dos Bowers, salve pro The Dark, é isso, salve pro Jonas, salve pro Sans Preguiçoso, salve pro Davidson Salles, pro Linaldo Sante, salve pro Titã TV Man e salve pra Borboleta.0, salvezão especial pra todo mundo. Enfim, bora tá vendo Plunger Woman Verde, veja o que o agente secreto vai fazer, bora ver sem enrolação e play. A Plunger Woman não morreu em Skibidi Toilet 79 parte 2. Diferente do que muitas pessoas pensam, a Plunger Woman pode na verdade retornar no futuro da série, só que diferente, ainda mais poderosa, ainda mais equipada e de uma forma que ninguém esperava vê-la antes. Tudo começou graças a uma estranha luz verde que aparece logo após ela atirar em si mesma, e todos nós sabemos o que essa luz verde pode representar: a administração, ou mais especificamente, o agente secreto. E se o agente secreto está se envolvendo com a Plunger Woman, a gente pode esperar sim grandes feitos dela no futuro, e talvez não voltando como Plunger Woman, mas como uma das agentes do próprio administrador. Porém, antes da gente mergulhar nessa teoria, eu preciso voltar no tempo e falar um pouco sobre quem é a Plunger Woman, ou melhor, sobre a Camera Woman, ou melhor, sobre a Cat, a humana. Eu quero mostrar pra vocês alguns detalhes do aparecimento dela, do progresso dela, que hoje em dia faz muito mais sentido pra gente, agora que a gente chegou nesse ponto da suposta morte dela, beleza? Então vem comigo e presta bastante atenção que você vai começar a ligar os pontos e entender por que a Plunger Woman pode não ter só sobrevivido, mas mudado pra facção mais poderosa de Skibidi Toilet. Eu preciso começar dizendo que em Skibidi Toilet como um todo tem poucas personagens femininas que receberam algum tipo de destaque, tá? E dentre elas existem 3 grandes oficiais de elite na aliança, cada uma pertencente a uma das facções defensoras da Terra. E a Plunger Woman é a tão conhecida agente elite dos Cameramen. Muito antes dela se tornar a Plunger Woman que a gente conhece hoje em dia, ela atendia pelo nome de Camera Woman, já que todos os outros eram Cameramen. E obviamente ela se destacava entre os Cameramen comum, sendo uma personagem feminina assim, trajando roupas escuras de couro e com uma câmera de lente azul no lugar da sua cabeça. Curiosamente, a Camera Woman é uma das poucas personagens que a gente sabe como ela era antes de deixar de ser humana, como a gente vê no episódio 73, um episódio praticamente inteiro dedicado à Camera Woman, e aparece a versão humana dela, que atendia pelo nome de Cat. Ela então tem pele clara, cabelo escuro e usa óculos, e mesmo nessa época ela já era parceira do Plunger Cameraman, que também era um ser humano e atendia pelo nome de Dave, e os dois estão ali juntos. Ou seja, essa dupla está junta desde muito antes da guerra pela Terra ter o seu início. E antes que você se pergunte, sim, eles eram namorados, isso já foi confirmado pelo próprio Boom. Além disso, eles trabalhavam para tal da Stars, como o próprio Boom disse em uma entrevista pelo Stake. Curiosamente, a Camera Woman parece ser uma combatente amigável desde a sua época como humana, embora seja capaz de ficar imediatamente séria e focada no objetivo quando é preciso, principalmente depois que o Plunger Cameraman, o Dave, morreu, tá? Ela tende a levar as suas missões bem a sério, é isso que eu quero dizer. A especialidade da Camera Woman é a utilização de diferentes armamentos e mecanismos em combate, o que faz dela uma lutadora bastante flexível e versátil no campo de batalha. Inclusive no episódio 73, ela demonstra uma excelente mira, tipo uma sniper, com o seu armamento de longa distância. Como a Camera Woman, a gente já viu ela utilizando aqueles desentupidores com espinhos, inclusive, tá? Pra substituir o Plunger Cameraman, mas a gente já vai chegar até lá. Além disso, ela já usou rifles de energia e até mesmo um canhão a laser retrátil que ela tem instalado nas costas. E talvez você se surpreenda com isso, mas a primeira aparição da Camera Woman aconteceu no episódio 52, onde a gente a vemos se encontrando no campo de batalha justamente com o
Plunger Cameraman. A reunião dos dois foi interrompida pelo ataque de alguns Skibberies, mas antes mesmo que o Plunger Cameraman tenha a chance de avançar contra o inimigo para dar descarga neles, a Camera Woman os ataca e os destrói com tiros da sua arma. Isso já mostra que ela prefere uma abordagem mais eficiente, mais rápida, além de raramente deixar os outros fazerem o seu trabalho. E ela também teve uma breve aparição no início do episódio seguinte, no episódio 53, pisando em um Skibbery que ela derrotou anteriormente. Só que, curiosamente, nesse episódio ela simplesmente desaparece após o POV Cameraman desviar sua atenção por alguns breves segundos. Esse desaparecimento dela foi rápido demais, e isso aqui já é uma conexão com o que a gente vai fazer na teoria lá no futuro. Espera que a gente vai chegar, tá? Porque isso fez com que algumas pessoas pensassem que ela pudesse ter algum tipo de mecanismo ou habilidade de teletransporte parecido com a dos TV Man. E embora eu acredite muito que isso não seja possível, o mais provável é que tenha sido a própria TV Woman quem apareceu ali e atirou dali. Embora algumas pessoas digam que já nesse episódio, esse sumiço da Camera Woman seria um indício de que ela tem alguma coisa com o agente secreto que pode deixar os outros invisíveis, assim como ele fez lá no episódio 70, que ele deixou todo mundo invisível, lembra? Será que é isso? Calma que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. De qualquer forma, temos que lembrar que a Camera Woman, a TV Woman e a Speaker Woman são grandes amigas, e a TV Woman já ajudou a Camera Woman em várias situações. Mas quem sabe, né, a Camera Woman não tenha mesmo acesso a técnicas de teletransporte, ou o agente secreto já tava de olho nela desde o princípio. O que você acha? Deixa aqui nos comentários que quando a gente chegar lá a gente volta nesse assunto, beleza? A Camera Woman também esteve presente quando a Aliança se reuniu para enfrentar e libertar de vez o Titan Speakerman infectado lá no episódio 57. Essa foi uma das missões mais importantes da Aliança nessa época. A Camera Woman, junto ao Lucky Cameraman e o POV Cameraman, conseguiram distrair o D-Man por um momento para ganhar tempo e ele não atrapalhar, né, o processo de desinfecção. Uma aparição simples e rápida, mas que foi vital para esse momento crítico, e também mostra que ela estava presente em momentos importantes. Agora, é bom a gente citar também o episódio 66. Por quê? Aqui é a primeira vez que a gente vê a Speaker Woman e TV Woman juntas com a Camera Woman, fortalecendo essa amizade que as três têm e que, por algum motivo, não foi tão abordada ainda nos episódios mais recentes, mas que eu acredito que vai voltar sim, tá? Se liga. O trio faz uma breve aparição em um combate ao redor de uma base Skibbery, interagindo até mesmo com o Plunger Cameraman, que também se une ao combate. Perceba como o Plunger Cameraman quase sempre estava presente junto com a Camera Woman. Mas com a chegada do esquadrão do Skibbery cientista-chefe, a Camera Woman é abraçada junto à Speaker Woman pela TV Woman, né, que as teleporta para o laboratório dos TV Men, bem longe do campo de batalha. Essas três são vistas juntas mais uma vez lá no episódio 70, que eu acabei de mencionar, prontas para auxiliar o esquadrão de infiltração na missão de ataque a Alpha Hills, lugar que a Cat, agora uma Camera Woman, trabalhou algum tempo antes. Aqui elas desempenham um papel bem importante, tá, ao enfrentarem um Skibbery cientista-chefe de frente. As três juntas conseguem obrigar o cientista a deixar o mecha dele para trás, ou seja, elas ajudaram bastante a deixar o cientista-chefe encurralado e a reduzir drasticamente o seu poder de fogo, o que eventualmente ocasionou a sua derrota de uma vez por todas. E após a morte do cientista-chefe, a gente pode ver a Camera Woman mais uma vez, olhando o Plunger Cameraman ferido em uma das cenas mais tristes de todo Skibbery Toilet, já que gradualmente ele perdia sua vida devido às ações secretas do administrador, o agente secreto. Sim, foi o agente secreto que matou o Plunger Cameraman, e eu não tenho certeza se a Plunger Woman sabe disso. Nesse momento aqui, a TV Woman inclusive impede a sua amiga de tentar ajudar o Plunger Cameraman, né, já pressentindo um perigo de talvez encostar nele e tomar um choque ou então explodir junto, não sei. Porque a Camera Woman tenta ajudar o Plunger Cameraman e a TV Woman provavelmente teme pela segurança dela, né, caso ela interagisse com o corpo em curto-circuito do Plunger Cameraman, que provavelmente ela não sabe o motivo disso ter acontecido. A Camera Woman, então, perde o seu amigo e namorado, como o próprio Boom já disse pra gente, e depois disso tudo muda pra ela. É uma dor incomparável que ela vai carregar pra sempre, e aqui a coisa começa a mudar. Vamos falar do icônico episódio 73, onde a Camera Woman faz o papel de POV, ou seja, Point of View. É através dela que nós vemos o episódio. A gente pode acompanhar alguns flashbacks dela com o Plunger Cameraman em momentos diferentes da guerra, deixando claro como a morte dele a afetou pra caramba. E a gente também vê, pela primeira vez, a sua forma humana, a
Cat, lado a lado com seu companheiro inseparável Dave, que um dia se tornaria o Plunger Man, né? A título de curiosidade, então sim, eles se conheceram trabalhando nessa STAR juntos. E STAR significa Secret Trinity Association of Research, que na verdade é um grupo de pesquisa que trabalha no Alpha Hills, fazendo experimentos. E inclusive, o Steak perguntou o que era o tal do Gate, o portão que a Kef fala nesse episódio 73. Ela cita mencionar isso, né? Alguém fala pra ela, Cat, fecha o gate, fecha esse portão. E o Boone diz que esse gate, na verdade, era um teste de um experimento que acabou trazendo consequências inesperadas. E isso fez muitas pessoas se perguntarem que consequências eram essas e se elas estavam associadas à criação dos Skibidi-Toilets como um todo. Ou seja, existem teorias de que a Cat esteve envolvida diretamente no experimento que fez a criação dos Skibidi-Toilets como a gente conhece. Ou talvez do próprio agente secreto e dos poderes que ele tem, alguma coisa aconteceu em Alpha Hills junto com os Stars, de qual a Kef fazia parte, que desandou tudo. Eu acredito, na verdade, que esses experimentos tenham dado origem aos poderes do próprio agente secreto, mas isso fica para um outro vídeo. Eu só tô falando isso porque a Cat diz que tudo é culpa dela, e falar de culpa pode não estar somente associado à morte do Plunger Cameraman ou até mesmo do Titan TV-Man ter se transformado no Watchman of Doom, mas quem sabe ela não esteja se culpando pela existência dessa guerra, já que esse experimento deu errado, experimento no qual ela trabalhava. Essa cena da Cat se passa mais ou menos em 1985 e a gente até vê a Cat fazer a tão famosa pose dos joinhas, que ela ainda faz, mesmo após ter se tornado Camera Woman, e que é tão comum entre os cameramen, tá? E se a gente pular para o episódio 76, tem uma das coisas mais importantes da vida dela que acontecem. A gente vê a Camera Woman assistindo a uma transmissão de um cameraman que tá tentando escapar de um ataque em Nova York, mas sendo eventualmente morto por um Astro Toilet. Quando um TV-Man de repente se teletransporta para a base dos cameramans, com tecnologia Astro obtida nessa batalha, né, querendo que os cameramen investigassem e descobrissem a tecnologia por trás daquilo, a Camera Woman fica enfurecida e joga uma televisão nele, o culpando por sacrificar o cameraman em troca de tecnologia. Eles já estavam furos com o Steve Man e a Camera Woman já estava bem diferente do que a gente costumava ver depois da morte do Plunger Cameraman. Ela mudou bastante a personalidade dela, provavelmente para criar uma casca e sofrer menos com a perda do seu amado. E aí, após o TV-Man ir embora por teletransporte, a Camera Woman faz sua escolha definitiva naquele momento sobre como seguiria adiante sozinha nessa guerra. Ela ergue um desentupidor, clamando que vingaria os seus companheiros caídos, e é neste momento que ela se torna Plunger Woman, jurando vingança ao Plunger Cameraman, que eu acho que ela não sabe como morreu. Um salve pro agente secreto. Então a Plunger Woman, agora sim Plunger Woman, aparece no campo de batalha pela primeira vez no episódio 77. E aqui a gente pode ver a diferença no seu arsenal. Ela incorporou e adaptou tecnologia Astro no seu próprio corpo, portando desentupidores com tecnologia gravitacional. Caraca, e um par de canhões braba, em seus ombros. Inclusive, a gente pode ver o rosto da Cat brevemente em Plunger Woman quando ela interage com o pobre cameraman, dizendo como um até o final. Inclusive tem um easter egg nessa cena que a gente pode ver a foto do Plunger Cameraman deles dois ali naquelas fotinhas que ela tem no design dela. A Plunger Woman assume a liderança e comanda um contra-ataque contra as tropas dos Astro Toilets. E esse momento aqui vai ser importante para a teoria no final, então lembre-se disso, que a Camera Woman foi quem liderou e comandou esse contra-ataque contra os Astro Toilets logo após o sumiço do Titan Cameraman, beleza? Sob seu comando, a batalha gradualmente virou a favor da aliança, sim, e os inimigos começaram a ser derrotados um por um. Pelo menos até o momento em que o Astro Toilet Obliterator surge no campo de batalha. Um inimigo enorme, assustadoramente poderoso. A Plunger Woman então decide não recuar, ela empunha os desentupidores gravitacionais e caminha lentamente na direção do Astro Toilet Obliterator, inclusive fazendo uma referência a uma das cenas mais icônicas do próprio Plunger Cameraman, onde ele caminha em direção aos inimigos com os desentupidores apostos exatamente como ela fez. Esse foi o momento que ela decidiu honrar a queda do seu tão amado. E essa aqui, meus amigos, é uma das cenas mais da hora de toda a série, tá? Essa cena dela andando na direção do Astro Toilet Obliterator dá um papel de parede
lindo. Porém, antes mesmo tá? dela ter a chance de partir pro ataque, ela é interrompida pela TV Woman, que surge no campo de batalha, junto com os outros TV Men que vieram ajudar na batalha com a Aliança, né? E a TV Woman leva a Plunger Woman de volta pra base. A TV Woman está visivelmente chocada com o fato da Plunger Woman não ter recuado e quase ter se matado daquela forma. E, inclusive, nesse momento aqui, quando ela resgata a Plunger Woman, a gente vê que o filtro de câmera dela fica no chão, enquanto as duas se teletransportam. E isso, obviamente, foi importante pra cena tão icônica e caótica do episódio 79 que a gente vai falar agora, porque a Camera Woman estava sem o seu filtro, que poderia ter salvado sua vida contra a tela vermelha da morte. No episódio 79 aconteceu o inesperado. Ela, junto a outros membros da Aliança, inicia uma tentativa desesperada de resistir ao ataque do Watchman of Doom à base dos Cameramen. O POV Speakerman, nesse caso aqui, né, que ele estava usando uma câmera portátil, desesperado, tenta a todo custo dizer que eles precisavam sair dali, precisavam fugir, porém a Plunger Woman, assim como os outros Cameramen, estavam dispostos a morrer em batalha se fosse necessário para proteger não somente a sua base, mas também a sua honra. Por esse motivo, ela apenas olha para o POV Speakman e segue adiante, lembrando que ela estava sem o filtro dela. Embora eu precise ser bem honesto aqui, que eu não sei se esse filtro ia fazer muita diferença não, porque o próprio Boom já disse que a tela vermelha acaba afetando dispositivos e até mesmo outras pessoas mesmo que não olhem para essa tela, de tão desconfortável que ela é. Embora olhar para essa tela aí cause um dano, um estrago direto. Enfim, é nesse momento que os Astrotoles utilizam as telas vermelhas contra os Cameramen. A gente pode ver a Plunger Woman caindo de joelhos, pouco a pouco cedendo a tela vermelha. O Speakerman cinza tenta gritar com ela, disse para ela não fazer isso, mas gradualmente ela move seus dois canhões e os mira para ela mesma, dizendo a frase icônica e misteriosa: "Isso foi sempre culpa minha." Então, dispara, destruindo completamente a própria cabeça, no meio de faíscas e sangue. E essa é a morte da Plunger Woman, a nossa tão querida Camera Woman. Caraca. E muitas teorias foram feitas a respeito dessa culpa que ela sente. Essa culpa vem porque ela não pôde salvar o Plunger Cameraman, ela queria ter feito algo, queria ter chegado antes. Talvez essa culpa esteja associada com o fato do Watchman of Doom ter se tornado o Watchman of Doom, porque devido ao ataque, ao contra-ataque dela aos Astrotoilets, foi que os TV Men precisaram dar reforço para eles para início de conversa. Talvez se os TV Men não precisassem dar esse reforço ao combate que a própria Plunger Woman iniciou contra os Astrotoilets, talvez o Watchman of Doom não existisse, o Titan TV Man ainda estivesse lá. Essa teoria é válida, mas eu acredito que o Titan TV Man iria de qualquer jeito pro campo de batalha, porque ele é um cara muito esquentado, muito cabeça dura, e não seguiu as diretrizes que o próprio TV cientista disse que era pra seguir, tá? Mas ainda assim, mesmo que ele tivesse ido de qualquer jeito, eu acredito sim que ela se culparia por todo aquele acontecimento. Por mais que não seja culpa dela, ela se culparia. E ainda tem a teoria de que tudo isso sempre foi culpa minha, ou sempre foi culpa minha, pode induzir a gente a pensar que ela se culpa pelo que aconteceu no experimento em Alpha Hills, na época que ela era uma Star, e não sabe o que rolou. Então, o Plunger Cameraman, o amado dela, o Dave, morreu porque ela fez alguma coisa naquele experimento que ocasionou essa guerra toda. A coisa pode ser muito maior do que a gente pensa, e aí ela morre com essa culpa. Ou será que não? Tem algo muito estranho nessa cena, né? Você reparou? Olha só, quando o corpo sem cabeça da Camera Woman sucumbe ao chão, uma estranha luz verde pode ser vista. É sutil, é rápida, porém todos sabemos o que a luz verde significa. A administração. Verde, o administrador, também conhecido como agente secreto, pode ter planos para Plunger Woman, inclusive porque ele tem uma história com o Plunger Cameraman, inclusive tirando a vida dele, embora reconhecesse o seu poder. Ele já foi capaz de reviver membros da aliança caídos em batalhas antes, inclusive o Lucky Cameraman foi um desses e virou um dos agentes do próprio agente secreto, tá? Então, existe uma chance de que ele faça o mesmo com a Plunger Woman no intuito de recrutar ela para a administração. Afinal, ela não é apenas um membro inteligente da aliança, como também é extremamente adaptável e habilidosa no campo de batalha, e quer
vingança. Ela não somente quer vingança, como quer suprir essa necessidade de culpa dela, né? Com certeza seria uma adição incrível para a administração. Preciso dizer duas coisas aqui também. A primeira é que a luz verde ela pode ter sido confundida no momento da explosão com o fogo que estava amarelado atrás e a explosão azul da Câmara Woman, que atirou em si mesma. Isso pode resultar nesse verde, já aconteceu antes, mas a gente nunca sabe, né, se o verde foi proposital ou não. E a outra questão é que muitas pessoas achariam tosco o agente secreto simplesmente reviver a Plunger Woman porque é o mais óbvio. Alguns acreditam que ela pode ter sido copiada para um outro corpo, que a consciência dela estava num pendrive e agora ela vai ter um novo corpo. São várias teorias com relação a isso, mas muitos não acreditam que ela morreu. O Boom, inclusive, ele só pediu para as pessoas esperarem os próximos episódios antes de criticarem o episódio, já que a Plunger Woman, que tinha tanto potencial, morreu. O que dá indícios de que ele tem planos para explicar mais sobre o que aconteceu com a Plunger Woman. E pra mim é meio difícil saber como ela vai reagir se ela for pra administração no momento em que ela descobrir que o Plunger Cameraman morreu graças ao agente secreto. Claro que essa não é uma informação que será entregue a ela logo de cara, né? Mas ela eventualmente pode descobrir a verdade por trás da morte do Plunger Cameraman. E isso seria bem complicado. E levando em consideração todo o carinho que ela nutre por ele, isso pode significar um inevitável conflito entre ela, o agente secreto e a administração como um todo. Há quem diga que a Plunger Woman, após descobrir como Dave foi utilizado e descartado pela administração, acabe abandonando a aliança e propositalmente se unindo aos Astrotoids. Meu amigo, você já pensou no quão aterrorizante isso seria? Quão decepcionante isso seria? Não só a Plunger Woman ficaria absurdamente forte, como também levaria muitas informações da aliança para os Astrotoids. Eu, pessoalmente, acho que isso não vai acontecer. Também acho que não. É meio absurdo, torço para que não aconteça, mas caso acontecesse, seria algo muito impactante que poderia sim mudar todo o futuro da série de Skibidi Toilet. E eu vou reservar um momento aqui pra dizer a minha opinião. Eu particularmente fiquei impactado com a morte dela, sim. Foi algo que me chocou muito. Acho que ela tinha muito potencial de crescimento, sim, pra série. E eu achei mesmo que o Boom nunca fosse separar as três mulheres da aliança, mas essa morte, ela me convenceu. Acho que foi uma morte realmente bem morrida, por assim dizer, tá? Saiu sangue, foi direto na cabeça, tem todo um contexto. E eu entendo que isso seria muito bom pra narrativa da série. Como em Game of Thrones, quando a gente perde alguém que a gente gosta muito. Eu não sei se ela vai voltar, vou ficar feliz se ela voltar assim, mas não achei narrativamente falando ruim ela ter morrido. Eu achei que foi bem contado, foi impactante, foi uma coisa que fez as pessoas se comoverem e daqui pra frente talvez a gente descubra mais sobre o passado dela e por que ela é tão importante a ponto de aparecer ainda humana 2 vezes na série. E o que era esse experimento que ela tava lidando que deu errado, com alguma consequências coisa inesperadas, né? Então eu acredito que a Câmara Woman, pra tudo isso ainda tenha muito a ser falado em Skibidi Toilet, mesmo que ela não reviva, mesmo que ela não apareça novamente. E você, acha que ela tá viva ou morreu de vez? Eu acho que ela vai voltar. Viva, como que ela reviveu? Porque a gente viu que o corpo dela realmente sumiu. Ela vai voltar graças ao administrador. Todos os corpos que a gente viu ali sumiram. Há quem diga que era só um holograma para enganar os Astrotoids e ninguém estava ali. Somente hologramas que foram feitos para enganar os Astrotoids. E a Plunger Woman nunca morreu. Será? Será mesmo? Diz aqui pra mim o que você acha. Eu acho que ela vai voltar de alguma forma. E sobre o agente secreto e a Plunger Woman, eu te convido a assistir esse vídeo aqui que conta sobre os poderes da administração e do agente secreto, como eles surgiram e por que ele é o mais poderoso. Tenho certeza que você vai entender de tudo isso que a gente falou sobre a Plunger Woman e o agente secreto. O meu muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e a gente se encontra num próximo vídeo. Até lá! Qual a opinião de vocês, rapaziada? A minha permanece que a Plunger Woman vai voltar. De alguma forma ela vai voltar, com certeza. A minha opinião é essa, vai voltar de alguma forma. Qual que é a opinião de vocês? Será que foi de F realmente ou vocês acham que ela vai voltar ou enfim, não vai voltar, só vai ser contado mais sobre ela porque ela tem um impacto na série realmente muito grande? O que vocês acham, rapaziada? Eu vou deixar o meu like, teorizando com várias e várias teorias aí que realmente faz a gente pensar, faz a gente realmente criar várias e várias teorias novas na cabeça também sobre a série Skibidi Toilet. E de verdade, o meu veredito é que Plunger Woman vai voltar de alguma forma, graças ao administrador, e vai voltar de uma forma muito mais forte. É o que eu acho que vai acontecer, mas coloca nos comentários o que vocês acham que vai acontecer. Mas resumidamente, se você curtiu, deixa o like, caiu de paraquedas, não é inscrito, se inscreva que tem vídeo todos os dias pra vocês, e até o próximo vídeo, vejo lá, valeu, falou, fui!